O BL começa nos apresentando Nguyen, um psicólogo calmo e protetor que adora a bicicleta, e Cylon, que sofre de fobia extrema ao toque físico, principalmente por homens. Quando isso acontece, ele fica muito nervoso. O encontro dos dois acontece de forma ocasional. Cylon é atropelado por Nguyen, que imediatamente cai em cima dele, chegando a tocar seus lábios. No primeiro momento, Cylon fica calmo, como se estivesse criando uma conexão imediata entre os dois, mas logo o medo do toque físico vem à tona, e ele foge rapidamente deixando cair seu colar. Assim que percebe que o acessório não está em seu pescoço, ele volta ao mesmo lugar levando seus dois amigos para ajudar a procurar, mas sem sucesso. A única coisa de que se lembra é que a pessoa que o atropelou usava roupas apertadas para andar de bicicleta e era um homem bonito, que provavelmente foi quem pegou o colar. Nguyen é um dos 3 irmãos adotivos que, junto com a mãe, administram um café temático. Ele vai ao café procurando pelo anel de noivado que acabou perdendo. Só é a única filha biológica e ajuda a procurar o anel, mas acaba encontrando o colar de Cylon. O que acontece é que Nguyen tem uma namorada de anos e pretende pedi-la em casamento. Durante um jantar romântico, ele tenta fazer o pedido, mas a cena corta para ele sozinho, decepcionado, como se não tivesse dado certo. Ele se lembra do acidente envolvendo Cylon e segura o colar enquanto pensa nele. Nesse momento, Cylon, que está no mesmo lugar, nota imediatamente que ele está com seu acessório. Então vai até ele, pede a devolução do colar e o acusa de tê-lo pego de propósito. Nguyen tenta explicar que até tentou ir atrás dele para devolver, mas ele saiu correndo e, por isso, guardou o objeto para entregar depois. Para devolver o acessório, Nguyen segura delicadamente a mão de Cylon e coloca o colar. Cylon fica tocado por um instante. É como se aquele toque fosse diferente de todos os outros. Porém, quando os seguranças chegam e tentam segurá-lo, acontece um novo episódio de surto. Ele pede para que todos se afastem. Nguyen entende a situação, pede espaço para Cylon e explica que é médico, pedindo que ele se acalme e controlando imediatamente a situação. É nessa ocasião que Cylon descobre que Nguyen é médico psiquiatra. Depois de se acalmar, Nguyen sugere que Cylon vá à sua clínica caso se sinta sobrecarregado. Em seguida, Cylon se pergunta por que o toque foi diferente dessa vez. Quando o médico volta para casa, ele explica o que realmente aconteceu entre ele e a namorada. Ela declarou que o ama, mas conseguiu um novo emprego e por isso, precisa se mudar para o Vietnã. Ela propõe organizar tudo primeiro e depois pensar em casamento. Nguyen fica pensando nela antes de sua partida e sofre, pois já estava decidido a formar uma família com ela. Tawan é o irmão do meio, um ex-piloto marcado por um trauma de um acidente aéreo, e é responsável pelo conserto das bicicletas. Um cliente, enquanto assiste a vídeos curtos, se depara com um vídeo sobre um acidente aéreo passado que resultou na morte de uma criança, no qual Tawan era o piloto. Didin é um jovem pobre, do tipo que aceita qualquer emprego para sustentar a casa. Ele tem uma avó doente e é o único que cuida dela, além de dever dinheiro a agiotas. Depois de conseguir fugir dos cobradores, recebe uma notificação sobre uma vaga de confeiteiro no mesmo café administrado pela mãe e pelos 3 irmãos. Nguyen, com o apoio da mãe, tenta superar o término. Já Tawan fica sozinho refletindo sobre o acidente. Ele pede desculpas indiretamente à vítima e tenta aliviar sua dor com álcool. No mesmo lugar, Didin aparece cobrando um dinheiro que não recebeu por ter tocado violão em um bar. Ele desconta sua frustração chutando uma latinha de cerveja, que acerta a cabeça de Tawan. Isso gera um conflito imediato entre os dois. Eles começam a brigar, trocando socos, e a situação acaba se transformando em algo diferente, já que ambos estão alcoolizados, e acabam se envolvendo ali mesmo ao ar livre. A mãe, para manter o filho ocupado e evitar que ele pense na ex, pede que Nguyen faça uma entrega do café. Enquanto isso, Cylon se despede do pai. Eles se dão bem, mas o pai está quase sempre ausente. Então Nguyen faz a entrega, que por coincidência é para Cylon. Quando os dois se veem, ele se surpreende ao perceber que, além de ser médico psiquiatra, ele também faz entregas de café. Nguyen explica que ajuda no negócio da família após sair da clínica. Ao entregar o café, Cylon se lembra de que o toque do médico foi diferente e tenta segurar o copo de forma a tocar sua mão. Nesse momento, uma lembrança pesada de sua infância vem à tona. Ele se assusta e acaba derramando o café na roupa de Nguyen, pedindo que ele não o machuque. Mais uma vez, Nguyen usa suas habilidades para controlar a situação, e Cylon se acalma. Depois do banho, enquanto ele se seca, Cylon se aproxima com uma roupa limpa e observa seu corpo, sentindo-se muito atraído pelo físico do doutor. Para se desculpar, ele insiste em lavar as roupas de Nguyen.
Em seguida, o médico o convida para ir ao café e tomar uma bebida por conta da casa, deixando um bilhete como comprovação. A irmã que ajuda no café recebe o bilhete e se lembra imediatamente de que Nguyen já havia falado sobre Cylon. Ela informa que o irmão está trabalhando na clínica e que não fica tão longe dali. Depois, mostra o bilhete para a mãe, acreditando que finalmente o irmão pode seguir em frente. Em seguida, Jijin chega para preencher a vaga de confeiteiro e quando ele e Tawan se olham, a surpresa fica evidente, pois se lembram da noite que passaram juntos. Enquanto isso, Cylon, que já está interessado no doutor, vai até a clínica, mas ao chegar é informado de que ele saiu para um atendimento externo. Quando consegue o endereço, vai até lá com a desculpa de que estava apenas passando. Nguyen o convida para jantar e, claro, Cylon aceita na hora. Tawan começa a implicar com Jijin, chateado porque, depois do que aconteceu entre eles, ele simplesmente foi embora. Tawan acredita que ele é do tipo que some depois e, ainda por cima, o deixou completamente nu. Segundo Jijin, ele tentou acordá-lo, mas não conseguiu, então apenas o cobriu com a roupa e foi embora porque precisava trabalhar. A partir disso, Tawan fica rondando a cozinha, de olho em cada passo que ele dá, provocando e tirando o foco do rapaz. Nguyen tenta conhecer mais sobre Cylon. Durante a conversa, ele pergunta por que ele se mudou para os Estados Unidos há 7 anos e voltou agora para a Tailândia. A pergunta desperta uma lembrança desconfortável relacionada ao abuso que ele sofria do padrasto durante a infância. Assim que Nguyen percebe o desconforto, sugere pedir logo o jantar e mudar de assunto. Para deixar o clima mais descontraído, os dois bebem cerveja. Cylon garante que aguenta a bebida, mas, depois de algumas latas, fica tão bêbado que começa a dançar. O doutor apenas observa a cena. Nesse momento, conhecemos Sky, o irmão mais novo dos 3. Ele trabalha como host em uma boate e evita envolvimento emocional. Ao chegar lá, é informado de que já tem alguém interessado nele, Men, um influenciador. No local, acontece um leilão de drinks. Sky é o mais desejado, e muitos fazem ofertas por ele. Men propõe 120 drinks, mas outro homem, chamado Nava, surpreende ao oferecer 200 drinks, e ninguém supera o lance. Nava está muito bêbado, mas ainda consegue notar a beleza de Sky. Durante a conversa, ele revela que é a primeira vez naquele lugar e que não imaginava que seria tão bom. Enquanto isso, Men observa tudo, irritado por ter perdido. Sky dá alguns beijos em Nava, mas ele está muito bêbado e ainda pede mais garrafas de uísque, enquanto Sky tenta fazê-lo beber água. Enquanto isso, a avó de Jijin está sendo agredida por cobradores de dívidas. Antes que algo pior aconteça, ele chega para ajudá-la, mas é ameaçado de perder a casa, já que não conseguem pagar o que devem. Para evitar isso, ele transfere todo o dinheiro que ganhou no trabalho naquele dia, um valor que não cobre nem os juros, mas é tudo o que tem no momento. Depois de receberem o pagamento, os cobradores vão embora. Tawan está bebendo em um bar quando alguns homens o reconhecem e o acusam de ter causado a morte da criança ao errar a aterrissagem. Tawan não recua e parte para cima deles, mas também acaba apanhando. Enquanto isso, Sky e Nava vão para o quarto. Eles se beijam e começam a se envolver, como acontece nas noites de trabalho de Sky. Porém, durante o momento, Nava o interrompe e deixa claro que não dorme com qualquer um. Ele apenas quer que Sky deite ao seu lado e segure sua mão. Esse comportamento surpreende Sky, que não está acostumado com isso, e ele acaba ficando emocionalmente tocado. Nguyen continua se divertindo com as atitudes de Cylon. Ele pula na água, dança e tenta convencer o doutor a dançar com ele. Em vez disso, Nguyen grava um vídeo dele. Em um momento, Cylon tropeça e cai de cara no chão. O doutor fica preocupado, sem saber como agir, já que não pode tocá-lo, mas Cylon continua fazendo brincadeiras. Aliviado, Nguyen tira a própria camisa para que Cylon a segure e consiga sair da água. Durante a tentativa, ele acaba dormindo nos braços de Nguyen, o que o deixa completamente surpreso, já que antes nem mesmo segurar sua mão era possível. Cylon acorda no dia seguinte estranhando a situação, pois já está de pijama. A primeira coisa que Cylon pensa é que o doutor o levou para a cama, tirou sua roupa peça por peça, elogiou seus lábios e pediu permissão para beijá-los. Como Cylon afirmou que nunca tinha feito isso, o doutor deu uma aula, e não foi nada suave nem delicado, pelo contrário, foi intenso e impulsivo. Ele passa horas perdido nesses pensamentos até ser interrompido por James. Cylon fica chocado, acreditando que dormiu com o doutor, e ao mesmo tempo preocupado, achando que Nguyen viu tudo. James diz que ele está imaginando coisas demais. Explica que, como ele estava muito bêbado, o doutor o levou até lá e ligou para ele ir buscá-lo. Porém, até conseguir fazer isso,
teve dificuldade para desbloquear o celular de Cylon e entrar em contato. Ele fica constrangido, sem saber como encarar o doutor, mas decide ir até ele para devolver a camisa limpa. Os dois acabam fazendo um passeio de bicicleta, e Cylon aproveita para pedir desculpas pela noite anterior, pois acredita que agiu de forma estranha enquanto estava bêbado. Nguyen admite que ele realmente fez várias coisas estranhas, inclusive implorou para que ele entrasse na água com ele, mas diz que foi algo fofo. Para provar, mostra o vídeo que gravou na noite anterior. Ao ver a gravação, Cylon insiste para que ele apague, mas Nguyen deixa claro que não vai fazer isso, porque o vídeo é muito fofo. Principalmente na parte em que Cylon o chama de P-Doutor. A partir disso, ele diz que agora quer que Cylon o chame assim. Nava volta ao bar e, assim que Men o vê chegando, começa a provocá-lo, perguntando para Nana se Sky vai trabalhar naquele dia e dizendo que pretende pagar até 800 drinks por ele. Durante o leilão, as ofertas começam, e dessa vez Nava perde para Men, que oferece 300 drinks. Nava aceita a derrota, mas paga 100 drinks para outro rapaz ficar com ele, apenas para não sair de mãos vazias. Pela expressão de Sky, fica claro que ele não gostou da situação. Quando o rapaz se aproxima de Nava, ele não tira os olhos de Sky, deixando evidente que está com uma companhia indesejada. Ao ver Sky dando beijinhos em Men, ele fica muito irritado e, para provocar de volta, pede para Papi dar um beijo em sua bochecha também. Enquanto o rapaz faz isso, Nava continua com os olhos fixos em Sky, demonstrando claramente que não está gostando daquilo. Men percebe que Sky está olhando com frequência para outra mesa e pergunta se ele deseja ir até lá. Sky afirma que não, dizendo que Men é o único para ele. Para reforçar o que está dizendo, Men sugere que ele o beije na boca. Quando isso acontece, Nava fica indignado. Em resposta, pede para Papi fingir que está beijando-o, tentando criar a impressão de intensidade, como em um truque de câmera típico de dramas. No entanto, durante a encenação, ele acaba empurrando. Como as provocações não surtem efeito, Nava passa a beber ainda mais whisky e, ao final, termina deitado no sofá completamente bêbado, reclamando. Após concluir seu trabalho, Sky decide cuidar de Nava. Enquanto isso, ele o convida para beber, dizendo que a vida é curta e que todos vão morrer, portanto deveriam aproveitar ao máximo. Mesmo assim, Sky opta por levá-lo para casa. Ao chegarem, ele limpa o corpo de Nava, o que o leva a questionar se Sky faz aquilo por todos os clientes. Sky esclarece que não, que ele é o primeiro, e que só está agindo assim porque ficou preocupado. Nava então pede que ele vá embora, já que não pagou pelo seu tempo, mas Sky decide permanecer por vontade própria, pois deseja ficar apenas com alguém de quem gosta. Diante disso, eles combinam de dormir juntos, apenas segurando as mãos. Quando Jijin percebe o machucado em Tawan, provoca perguntando quem o irritou daquela vez. Em seguida, Tawan volta a implicar com ele por ter alterado a receita dos doces. Os dois começam a discutir e quando Tawan afirma que o bolo está ruim, acaba levando mais um soco. A mãe precisa intervir para separar a briga. Sem entender o motivo de tantas discussões, ela deixa claro que autorizou Jijin a modificar a receita. Depois disso, Tawan se retira bastante irritado. Enquanto isso, Cylon e o doutor fazem uma chamada de vídeo e conversam sobre o passeio de bicicleta. Em determinado momento, Nguyen organiza seus pertences e encontra algumas fotos com a ex-namorada, o que o deixa nostálgico e triste. Ao perceber a mudança de comportamento, Cylon pergunta o que está acontecendo, mas Nguyen responde apenas que estava pensando em lembranças antigas. Em seguida, eles combinam de sair novamente. Os amigos de Cylon acreditam que ele pode estar sendo enganado e sugerem que ele pergunte diretamente se o doutor está envolvido com alguém. Na manhã seguinte, durante o passeio, Cylon puxa assunto, comenta sobre a paisagem e insinua que seria melhor compartilhar aquele momento com alguém que se ama. Então, pergunta se Nguyen ama alguém. Nguyen confessa que terminou recentemente, mas que já está tentando seguir em frente. Ele conta que chegou a pedi-la em casamento, mas foi recusado porque ela decidiu aceitar um trabalho no Vietnã. Ele ainda não sabe se foi rejeitado por causa disso ou se simplesmente não era para acontecer. Em seguida, Nguyen pergunta se Cylon já teve um relacionamento, e ele admite que não, pois tem receio de que as pessoas não aceitem sua condição. Nguyen tenta mostrar um ponto positivo nisso, dizendo que o medo pode tornar alguém mais cauteloso na hora de escolher com quem se relacionar. Logo depois, ele se aproxima lentamente e tenta beijá-lo, mas Cylon desvia o rosto e muda de assunto. À noite, Men e Nava voltam a disputar quem ficará com Sky. Dessa vez, Nava se antecipa e paga 400 drinks por ele, deixando Men extremamente irritado.
No dia seguinte, Sky coloca uma guirlanda de dinheiro na mãe para ajudar no aluguel do café. Em seguida, Nguyen sugere organizar um passeio de bicicleta e convida várias pessoas para participar do evento. À noite, Sky vai até um bar procurar Nava, já que está de folga, e aproveita para convidá-lo para o passeio que acontecerá no fim de semana. Depois de um tempo, os 3 irmãos adotivos se reúnem para conversar e atualizar suas vidas. Eles falam sobre relacionamentos, e Nguyen admite que está superando a ex. Ele também revela que está interessado em Cylon, mas que existe um problema: ninguém pode tocá-lo, então ele precisa tratar essa condição antes. Tawan nega gostar de alguém, assim como Sky, mas comenta que pretende deixar o trabalho de host, pois sente que está se envolvendo emocionalmente mais do que deveria. Com isso, acaba demonstrando indiretamente que tem sentimentos por alguém. Tawan então comenta que é pior sentir algo e fingir que não sente. Cylon também conversa com seus amigos, que acreditam que se não fosse sua condição, ele provavelmente já estaria em um relacionamento com o doutor. Por isso, sugerem que ele busque tratamento com Nguyen, já que ele é psiquiatra. Cylon se anima com a ideia e começa a se perder em pensamentos novamente. Ele se imagina indo até a clínica embaixo de chuva. De repente, o doutor aparece com um guarda-chuva e se aproxima. Sem sequer conversarem, Cylon o beija, surpreendendo completamente Nguyen, que deixa o guarda-chuva cair e se concentra apenas naquele momento. Na realidade, durante a consulta na clínica, Cylon fica distraído, sonhando acordado e imaginando beijar o doutor. Ao retornar à realidade, declara que decidiu buscar tratamento por incentivo dos amigos, pois realmente deseja superar sua condição. Ele demonstra bastante entusiasmo, mas após a consulta, fica triste ao descobrir que será encaminhado para outra psiquiatra. Durante a sessão com a médica, ela menciona o pai de Cylon, o que desencadeia um gatilho. Ele revive lembranças do pai se aproximando e o ameaçando, dizendo que faria algo contra sua mãe caso ele revelasse o que estava acontecendo. Cylon costumava se esconder, mas sempre era encontrado. A médica comenta com Nguyen que Cylon ainda não parece pronto para o tratamento. Paralelamente, a mãe dos irmãos recebe uma ligação da mãe biológica de Nguyen, mas a chamada é encerrada antes que ela diga o motivo. Tawan, ao ver Didin tentando cochilar, volta a implicar com ele, ameaçando demiti-lo por dormir durante o trabalho. Desesperado, Didin pede que ele faça qualquer coisa, até mesmo agredi-lo, mas que não mexa em seu salário, pois depende daquele dinheiro para sobreviver. Os outros tentam tranquilizá-lo, explicando que Tawan é assim mesmo, pode parecer duro, mas tem um bom coração e não tomará essa atitude de verdade. Mei reservou Sky a noite inteira justamente em seu dia de folga, apenas para garantir que ele não teria chance de ficar com outra pessoa, principalmente com Nava. Ele pede para que Sky durma em sua casa naquela noite. Sky não quer aceitar, mas encontra dificuldade em recusar, já que o cliente está pagando. Mesmo assim, tenta convencê-lo a permanecerem apenas no clube durante toda a noite. Em seguida, Nava aparece e vê os dois juntos. Ele se aproxima para tirar satisfações, questionando por que Sky disse que estaria de folga. Sky explica que Mei o reservou pela noite inteira. Mei inicia uma discussão, enquanto Nava passa a provocá-lo. Ele pega o copo de Sky, bebe o uísque e ainda cospe o gelo de volta dentro do copo. Após isso, os dois começam a trocar socos. Sky entra no meio tentando separá-los. Ele chega a tentar sair com Nava, mas Mei deixa claro que pagou por ele naquela noite, então Sky deve ficar com ele. Para acalmar a situação, Sky acaba cedendo e diz que irá para a casa de Mei. Enquanto isso, Nava fica extremamente irritado, incomodado com a cena de Sky demonstrando carinho por outro homem, e decepcionado com o que presenciou. Tawan manda uma mensagem para Didin, pedindo que ele vá até a loja, ameaçando descontar do salário caso não vá. Ao chegar, Didin o encontra no chão bebendo. Tawan quer sua companhia, mas não sabe expressar isso de forma adequada, então volta a ameaçá-lo, dizendo que cortará seu salário se ele não beber com ele. Didin não entende essa implicância, mas deixa claro que não vai beber e que ele pode descontar o valor se quiser. Os dois começam a se enfrentar novamente. Tawan dá o primeiro soco, Didin devolve, e em seguida, acabam se beijando, o que muda o clima entre eles. Mais calmo, Tawan admite que só queria alguém para beber com ele, praticamente implorando pela companhia de Didin. Os dois permanecem juntos, e Tawan acaba adormecendo no colo dele. Nesse momento, Palin entra e os vê naquela situação, mas pede que Didin não acorde Tawan. Ela explica que apenas veio verificar onde ele estava, já que ele não atendeu às suas ligações. Palin demonstra surpresa ao vê-los assim, já que pouco tempo antes, estavam brigando intensamente.
Ela comenta que Tawan pode parecer duro por fora, mas na verdade é uma pessoa gentil, e orienta Didin a não levar para o lado pessoal caso ele faça algo que o magoe. Nguyen vai atrás de Cylon para entender por que ele está o evitando e por que decidiu interromper o tratamento. Cylon confessa que só aceitou iniciar a terapia porque acreditava que Nguyen poderia curá-lo, mas ele se recusou a tratá-lo pessoalmente. Diante disso, Nguyen fica sem saber como agir, pois não pode ser o médico de Cylon devido aos sentimentos envolvidos, já que isso fere a ética profissional. Nava recebe uma ligação do hospital, mas decide não atender. Sky vai até ele na tentativa de se reconciliar e afirma que está pensando em abandonar o trabalho de host, pois não quer mais continuar nessa função. Depois de se acertarem, Nava o convida para jantar. Os dois saem para comer macarrão em um ambiente tranquilo, sem álcool, música ou interferências externas. Tawan vai assistir à apresentação de quem gosta. Tentando deixar seus sentimentos mais claros, o convida para pedalar de bicicleta no sábado lado a lado. Didin responde que se Tawan quer que ele fique ao seu lado, ele fará isso. Nguyen procura Cylon novamente, tentando resolver a situação. Ele explica que não pode ser seu médico, mas que nunca teve a intenção de abandoná-lo, prometendo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo a melhorar. Diante disso, Cylon decide continuar o tratamento. O doutor pega o colar dele e o coloca cuidadosamente em seu pescoço. No dia do passeio, todos se reúnem para pedalar pelas ruas da cidade. Cylon fica tão exausto que começa a passar mal. Quando Tawan tenta ajudá-lo, Cylon entra em desespero por causa do toque físico, grita pedindo que ele se afaste, e a situação se transforma em uma confusão. Assim que percebe o que está acontecendo, o doutor vai imediatamente até ele para acalmá-lo, como já fez antes. Algum tempo depois, Cylon se sente culpado, acreditando que estragou o passeio. No entanto, o doutor deixa claro que ele não fez nada de errado e o tranquiliza. Curta e comenta para a parte 2.